warahmatullahi wabarakatuh. Estamos aqui diante do Sheikh Abu Bakr, a padre, como bem conhecido. Sheikh Abu Bakr, eu simplesmente mencionei o nome porque o conheço. O Sheikh podia se apresentar em primeiro lugar. Bismillah, alhamdulillah, salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Como dizia aqui, meu nome é Abu Bakr Padre, é assim como sou conhecido, mas o nome completo é Abu Bakr Ismail Padre. Sou moçambicano, sou de Cabo Delgado, concretamente em Pemba, e professo a religião islâmica. Vamos lá. Sheikh, antes de abordarmos a matéria em princípio, Sheikh, eu queria só perguntar, Sheikh, nos meandros dos distritos que Sheikh Abu Bakr andou, como é que sentiu a pobreza? Ou para ti não existe a pobreza? Bem, dizer não existe a pobreza estaria a discordar com o Corão e a realidade. Como eu dizia que nós somos muçulmanos, também sabemos algumas leis religiosas, e estaria a discordar com a realidade porque quase todo o mundo, ou todos os países, todos os distritos existentes no globo terrestre existem pobres. Então não é a América, não é a Índia, mas existem países piores. Esse caso também podíamos incluir, dentre esses países pior na pobreza, podemos incluir o nosso próprio país, Moçambique, não porque o país é pobre, mas sim existem coisas que fazem com que o país seja pobre. Então, existem pobres nos distritos, existem pobres nas províncias, existem pobres nas zonas longínquas, sim, no nosso país, assim como em outros países. Chefe, nós somos um projeto, MacMoz, é um projeto de um jovem, Mustafa Chuvek, que bem conhece, um estudante, um finalista do Estudo de Desenvolvimento Comunitário, formado pela One World School, a IZ, um projeto da ADPP, tendo em conta o desenvolvimento comunitário, sendo como o Muslim, como é que acha que devíamos fazer para ajudar a população desfavorecida? Temos como princípio o desenvolvimento. O desenvolvimento tem várias vertentes, mas nós começamos da forma de ajudar o próximo, como foi dito, temos que ajudar o próximo como se fosse a nós mesmos. Bem, de princípio, nós, antes de ajudarmos ao trem, ajudarmos as pessoas alheias, primeiro devemos ajudar a nossa psicologia, a nossa mente e retirarmos a pobreza mental em nós mesmos. O que quer dizer com isso? Quer dizer que se o ser humano não ter o princípio de empatia, o princípio de sentir para o outro aquilo que ele não gostaria que fosse feito, então essa pobreza se manter em nós, na verdade, nós não vamos olhar em nenhuma pessoa como pobre e como desfavorecida. Em outras palavras, primeiro nós devemos limpar a nossa mente, que nós é que merecemos primeiro. Existem pessoas que merecem, existem pessoas que estão a passar vidas desfavorecidas. Então, quando nós agimos desta forma, daí vamos, no pouco que nós temos, vamos já esticar o nosso braço ou a nossa mão, ou vamos ajudar os outros em querer ver também eles ou essas pessoas a prosperar. Então, isso não pode ser um motivo de nós sermos ambiciosos ou querermos só para nós e esquecermos dos outros. Então, daí vai chegar este princípio de querermos já vermos quais são os parâmetros, quais são os caminhos de que queremos levar ou vamos levar ou poderíamos levar para ajudar as outras pessoas. Chefe, olhando para Moçambique na sua amplitude, existem coisas que nós podemos imaginar que cá existem, mas que nos fazem muita falta. Imaginemos os serviços essenciais. Estamos a falar de acesso à água, saneamento básico, cuidados de saúde.
acha que isto faz-se sentir no nosso país? Ou no nosso país sim, mas na comunidade, e basicamente comunidade rural. Na riqueza que nós temos em Moçambique, ainda estamos muito longe para definirmos aquilo que é a realidade do país. Isto é, Moçambique não é pobre, Moçambique é tão rico. Não se justifica um país julgar, dizer que hoje não vamos ter acesso de água ou de energia desta até aquela hora. Se nós temos que a hora basta, por que as pessoas devem travar a alimentação da energia nas casas? Se isso começa aqui. E em outros países não tem esse problema. Vamos além. Além do princípio, vamos pensando de outra forma. Por que o país acha que é pobre enquanto tem terras, enquanto tem rios, enquanto tem terra fértil, como terra, sim. Moçambique não é pobre, em princípio. Então, dizermos que é aquilo que eu dizia no início, essa é uma pobreza mental. Algumas comunidades, algumas organizações, algumas pessoas, algumas personalidades querem com que eles sejam ou continuem ricas e outras pessoas também continuem pobres. É daí onde nós, em casa desse rico, continua sem problema de energia, sem problema de água. E em casa desse pobre sempre deve continuar assim. Então, nós sempre temos esse princípio de querer discernir entre o pobre e o rico, enquanto não é o princípio de Deus. Chefe, vamos dizer assim, simples. Qual é a piada que mandaria para a sociedade ou, por outra, para os dirigentes, para ver se conseguem abrir a mente quanto a essa situação? Os dirigentes devem se concentrar e saber de uma coisa. Hoje está no topo, quando chegar a decisão de Deus, pode estar embaixo. Isto é, ele não pode se vangloriar, não pode se querer aparecer porque ele consegue ter água mineral, mas sem consentimento de que o meu vizinho nem água normal não tem. Então, o país precisa de uns dirigentes que têm mente sã, que têm sentimento, que têm empatia. Sem isso, nós vamos continuar psicologicamente pobres, por causa desse tipo de dirigente que não tem empatia, que não tem sentimento nas outras pessoas. Então, e como é que ajudaria o jovem, o dono do projeto, a desenvolver e avançar com esse ato de louvar? Isso precisa de batalha. Precisa também de conhecer os caminhos, sem esquecer as leis, porque nem todas as vezes nós agimos com a lei. Aliás, muitas das vezes nós queremos agir com a lei, mas aqui tem um obstáculo. Então nós devemos manter as nossas leis, os regulamentos internos e sacrificar. Deve-se sacrificar procurando caminho, procurando pessoas ideais e estar forte sem confiar nesses, entre aspas, dirigentes que não gostam ou que não gostariam de ver outras pessoas a desenvolver. Quer dizer, quer sucesso, trabalhe, conheça a lei e vá à frente a querer saber aquilo que é do seu direito e sem confiar nos dirigentes que não têm empatia, em poucas palavras. Eu conheço o Che de uma forma, não direto, não diria dizer que o conheço completamente. Che já passou por alguns países no deserto, mas que não falte água. No entanto, que nosso país é rodeado de uma parte hídrica muito vasta, mas o moçambicano sofre para ter esse líquido precioso.
em como é que avalia essa diferença, essa disparidade? Bem, isso é aquilo que eu estou a repetir, dizendo que enquanto tivermos uns dirigentes que não conhecem o quintal dos seus subordinados, dos seus seguidores, das pessoas que os seguem, então isso vai acontecer até no dia do julgamento. Isto é, se esses dirigentes não terem empatia, não quererem sair dos seus prédios, das suas casas, dessas coisas que eles têm com facilidade e espreitar no vizinho, espreitar nos bairros, espreitar nos distritos e nas províncias, esse problema vai continuar. Porque o que acontece é que eles puxam tudo para o lado dele e não querem saber dos seus seguidores, dos seus moçambicanos compatriotas. Isto é, mais uma vez, dizia eu, se o dirigente só sai do museu até Alto Maé, nem quer chegar em Esqualaquala, nem quer chegar, vamos dizer, Chidenguele, não quer chegar lá, Montecoelho, ou vamos dizer, Topuito, para ver a realidade. Então, o que vai acontecer? Ele vai pensar que tudo está bem, mas quando você tomar essa responsabilidade, levar essa cadeira de ser dirigente, é obrigado a sair, ver a riqueza que temos e essa riqueza dividir para todas as pessoas, todos os moçambicanos. O moçambicano não pode dormir com fome ou de fome neste momento. Por quê? Nós não somos pobres, como eu dizia. Moçambique tem água, tem rios, tem terras, tem tudo fértil e ainda não foi usufruído disso que nós temos. Por isso que precisamos mais uma vez de uma força na liderança e empatia, principalmente no seio das criaturas. Então, Chefe, só para fechar o programa, já ouviu falar exatamente de como vinha abordando lá no princípio, Exact One Word? Não. Pela primeira vez que eu ouço, ainda não tive essa oportunidade de escutar, então, sim. Eu então convidaria o Chefe das próximas vezes, nas nossas jornadas científicas, queremos usar o seu conhecimento, teu conhecimento islâmico e teu conhecimento como doutor em outras matérias. Eu sei que é formado como um islamo, da uma parte, queremos usar a sua parte de pedagogo. Bem, quando se fala de conhecimento, quando fala de contribuição, seja para o próprio país, ou familiar, ou aquilo que é para emancipar, eliminar, discordar com a pobreza, nós estamos prontos. Porque a pobreza não pode bater na porta dos moçambicanos enquanto os moçambicanos não são pobres. Só estão sendo empobrecidos por algumas pessoas. Então nós estaremos prontos em qualquer momento para ajudar de acordo com as nossas capacidades e experiências que colhemos em outros países, aqui em Moçambique também, mas dizer mais uma vez, Moçambique é mais rico, entre aspas, que a África do Sul. É mais rico que outros países. Só que o moçambicano está sendo colhido como um rei. Estão a levar ele como um prisioneiro. Estão a pôr ele numa peneira, tapando a ele e mantendo a ele lá para não descobrir aquilo que ele tem. Então, nós estamos prontos para, de acordo com as nossas capacidades, ajudar a desenvolver os quintais dos moçambicanos, o próprio país. Não se justifica no nosso dia, nosso tempo, na nossa juventude, nós não termos sinais de riqueza como moçambicanos, como jovens. Um jovem com 50 anos, um jovem com 25 anos, como é que se justifica não ter terreno? Enquanto o próprio país quase é terreno, quase é terra e desocupado dela. E como é que se justifica um moçambicano não ter água ou pagar? Então, estamos prontos para ajudar de acordo com as nossas capacidades. Vamos a dar uma volta ao Exact One Word para conhecer e aproveitar, deixar lá seu perfil conosco e dar uma pequena matéria, uma pequena lição aos nossos colegas, porque nós tratamos de colegas.
tanto o discente, assim como o docente, nós tratamos de colega todo, sabendo que na One World School, toda comida que se come naquela instituição é produzida internamente. Não há nada que vem lá de fora. Tudo é produzido. Temos lavicultura, temos piscicultura, temos tudo, é tudo feito lá dentro. Então, inshallah, esperamos a sua... Como eu dizia, nós estamos prontos para ajudar a qualquer coisa e quando se trata de conhecimento, nós estamos prontos a estar lá para ambientar a nossa psicologia, a nossa mente no conhecimento. Isso faz parte da juventude. Todo jovem deve morrer a estudar. Todo jovem deve morrer a investigar. Todo jovem deve morrer com a ambição de desenvolvimento. E quando se trata desses princípios do projeto, por exemplo, onde a pessoa vive e também está a usufruir a terra, está a aproveitar a terra, a tirar o seu pão dali sem mendigar, isso é de louvar, isso é uma coisa indispensável na mente de um jovem, além de ser escravo de algumas comitivas ou pessoas ou grupo de pessoas. Então, se temos esses projetos, é melhor para nós jovens e vamos avançar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.